tão gostoso viajar sozinha. Eu adoro, vivo viajando sozinha. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Obrigada por terem vindo. Fiquei sabendo que cai um temporal. Atrapalhou vocês ou não? Não, ainda não. Não atrapalhou? Até a luz aqui até piscou. Nós estávamos esperando já a hora que deu a piscada. Vocês já estavam aqui? Já. Graças a Deus, graças a Deus. Josefa Feitosa, aposentada. Sim. Seja muito bem-vinda. Gilcimara Caresia, jornalista e turismóloga. É isso. Vocês viajam sozinhas? Sim. Sim. Gostei do olharzinho da Josefa. Sim, é muito. Sim, é muito. Sempre sozinhas? Eu acho que viajar sozinha não significa necessariamente estar sozinha. Eu acho que essa é uma grande quebra de paradigma, né? Às vezes eu pego a minha mala, vou sozinha e não significa que eu vou estar durante todo o tempo da viagem sozinha. Então, na verdade, eu não viajo sozinha 100%, eu viajo com companhias temporárias, que é incrível, porque a gente conhece muita gente, muita história legal. E aí também não tem aquele desgaste da relação que geralmente tem quando você viaja muito tempo com alguém. Josefa, muitas pessoas me perguntam, eu queria saber se com você acontece a mesma coisa. Por que sozinha? Se não é chato? Se faltou companhia? As pessoas também te abordam com esse tipo de questão? Na verdade, as pessoas sempre, porque sou... Mas quando eu resolvi viajar, as minhas amigas, elas também queriam, mas algumas tinham dinheiro, mas não tinham tempo. Outras tinham tempo, mas não tinham dinheiro. Eu não podia esperar que elas resolvessem a situação, então eu fui sozinha. Quando que você começou a viajar sozinha, Josefa? Em 2016, outubro de 2016, quando eu me aposentei. Ai, que glória! Você foi para onde? Eu comprei uma passagem só de ida, obviamente, né? Para Belém, porque tinha alguns países, aliás, alguns estados aqui no Brasil que eu ainda não conhecia, o norte. Então eu resolvi, antes de sair para fora do Brasil, olhar, né, esse lado do Brasil que eu não conhecia. Foi para Belém do Pará? Sim, aí depois eu peguei aquele barco, né, que vai até Manaus, subindo os rios. Ai, que delícia! Então você fez Belém, Manaus, pelo Rio? Pelo Rio, exato. E como é que é viajar sozinha, Josefa? Para mim foi muita liberdade, né? Eu trabalhei muitos anos no sistema penal cearense, eu sou assistente social. E trabalhei 35 anos da minha vida e desses 35, 30 foi dentro de presídio, né? Trabalhei em presídio feminino, masculino, manicômio judiciário. Então eu tinha muita necessidade de sair. Então na minha aposentadoria eu já sabia o que eu ia fazer. Eu já tinha esse propósito de me autocondenar à liberdade e ganhar o mundo. Que lindo. E eu tô vendo que você viajou o mundo, amiga. Pergunta quantos países em quanto tempo? Quantos países em quanto tempo? Obrigada, Gil. 48 países, 2 anos e alguns meses. Até a pandemia começar, a primeira fase, que aí não deu mais para sair do país e acabei ficando, que né? Coisa. Eu tenho a sensação, eu também comecei a viajar sozinha por isso, porque quem tinha tempo não tinha dinheiro, quem tinha dinheiro não tinha tempo e às vezes não queria ir para o mesmo destino ou não no mesmo período que eu e tal, então eu fui sozinha pela necessidade e é muito diferente viajar sozinha, mas como a Gil começou a falar, a gente conhece, eu tenho a impressão que a gente conhece muito mais gente quando a gente está sozinha do que quando você está acompanhada, seja com uma parceria amorosa ou com amigos. Vocês também têm? Eu concordo plenamente, porque quando você está com Posso chamar de Gil, né? Por favor. Quando a gente está com alguém, a gente já está com a atenção comprometida ali, com os planos comprometidos ali. Onde é? Brasil, Amapá. Um amigo meu acabou de voltar de lá. Cachoeiro do Santo Antônio, um lugar incrível, pouquíssimo conhecida no Brasil, até porque é um pouquinho difícil o acesso, mas é um dos lugares que mais surpreendeu no Brasil. Entre as surpresas estava o fato de eu não ter sabido que existia e foi no Amapá, eu acabei descobrindo num pôster da rodoviária, assim, no meu mochilão. Você chegou por acaso nesse lugar? Eu cheguei na rodoviária do Amapá, olhei assim, falei, meu Deus, onde fica isso, moço? 5 horas daqui, tem que pegar 1 hora de barco. Eu peguei e falei, qual é o ônibus que chega aí? Essa liberdade também, tá chato, vou embora, tá legal, fico mais, isso só sozinha, né? Só sozinha. Só sozinha. Mas então, eu te cortei, desculpa, você tem essa impressão também, que a gente conhece mais gente quando viaja sozinha? Eu tenho, porque às vezes a gente tá com alguém, a nossa atenção tá com aquela pessoa voltada e aí a gente não tem esse tempo, essa liberdade de bater papo, né? Quando você tá na rua sozinho, você conversa com as pessoas. Então eu já conheci gente no ônibus,
Passou um parque ali de uma Lagoa Azul, por exemplo. Maravilhosa. É a parque onde foi filmado O Senhor dos Anéis. E eu fiquei perdida aí, entre aspas, porque não tinha tempo hábil de fazer o parque inteiro dentro do tour. Onde fica? Nova Zelândia, é onde foi gravado O Senhor dos Anéis. Quantos países a senhorita conhece? Mais de 100. Tá, meu bem. Mais de 100. E esse parque eu vou te dar como exemplo, porque eu tava ali perdida entre aspas. Eu tinha opção, ou eu saía correndo para pegar outro transporte, que era às 5 da tarde, ou eu ficava até às 7 andando e ia ter que andar a pé 30 quilômetros para voltar para a cidade. No final da história, eu saí no parque perguntando se alguém estava indo para a mesma cidade, arranjei carona e arranjei amigos para a vida. Então, assim, Pra vida. até hoje eu tenho notícias deles através de pessoas que eu conheci num parque sozinha e falando, gente, não tem como ir embora, alguém tem carona, então a gente está sozinho, às vezes por necessidade, às vezes por opção. E às vezes também você fala, não, preciso de um tempinho mesmo de ficar sozinha. Então essa liberdade não tem preço. Vocês conseguiram viajar acompanhadas depois que começaram a viajar sozinhas? Não. Ai, Josefa irrita, né? Ai, irrita. A gente vai chamar por Skype também a Priscila de Sá, que é psicóloga. Vamos ver se a gente tem a conexão com ela. Quero falar daqui a pouco sobre... Oi, Priscila! Seja muito bem-vinda. Olá, como vai? Obrigada. Temporal por aqui também. Você fala de onde, Pri? Estou aqui na Vila Mariana, São Paulo, capital. Temporal. Então, se a conexão cair, a gente refaz, tá bom? Beleza. Priscila, você tem o hábito de viajar sozinha? Olha, tenho sim. Antes da pandemia viajava muito mais, mas viajo muito a trabalho, faço palestras e também aprendi, por causa do trabalho, a viajar sozinha por lazer também. E é muito gostoso. Quando eu estou muito chata aqui em casa, uma viagem ajuda a me deixar menos chata, menos cri-cri. Exatamente. E você, em algum momento, quando você está viajando sozinha, Pri, você sente solidão? Não sinto solidão. Eu acho que porque eu me reenergizo muito comigo mesma e é uma situação por opção. Eu acho que a solidão, ela pega pesado quando ela não é uma opção, quando é uma situação que você sente que é compulsória, né? Que você não tem escolha. Sim. Então, aquela pessoa que fala, puxa, ninguém me chama para fazer nada, então eu também fico trancada em casa. Então, se você não entender que você está sozinha se não tiver alguém, mas que você está na sua própria companhia, você, seus pensamentos, suas ideias, seus fantasmas, você não vai sentir tanto isso, não. A solidão, ela só bate, ela só bate quando ela não é voluntária, quando não é uma opção. Quando é imposta, né? É. Agora, o seguinte, eu tenho certeza que uma porção de gente em casa está curiosa, querendo saber, tá bom, mas então, quais são os cuidados, né? Qual a parte ruim de viajar sozinha? Eu vou começar falando por mim. Eu não gosto, por exemplo, de fazer as refeições sozinha quando eu estou viajando sozinha. Então eu normalmente faço piquenique, ou eu como comidas assim em lugares mais descolados, que não seja um restaurante, que você tem que sentar. Porque a impressão que dá é que garçom tem dó de mulher sozinha. Então eles querem puxar papo e eu não estou afim de conversar. Vocês já se passaram por essa situação? A gente não está sofrendo. Não tô afim de bater papo. Então assim, eu não gosto, não é? Você já passou por isso, Pri? Nossa, demais. Uma vez em Nova York, eu fui num restaurante indiano, o garçom não saiu do meu pé. Aí eu tive que pegar o celular e fingir que eu estava fazendo alguma coisa muito importante. Comecei a postar stories feito louco para ver se ele me deixava em paz. Aí eu acho que finalmente ele entendeu e foi embora. Mas eu posso compartilhar uma história sobre a Índia, porque eu morei na Índia 8 meses, né? Então, a Índia é um lugar que eu tive que mudar os meus discursos, porque as pessoas perguntavam, você está sozinha? Estou. E eles quase choravam de dó, porque na Índia tem a questão de família, de companhia. Se você está sozinho, você não é uma pessoa feliz. Outra coisa que eu falava na Índia, você é casada? Eu falava, não, sou divorciada. Nossa, então as pessoas também não estão acostumadas. Aí você está sozinha? Não, é que as pessoas não quiseram vir comigo hoje. Ótimo. Porque é cultural. Então a gente vai para a Europa, para lugares assim, a gente vê mulheres, senhoras viajando com muito mais independência. Né? Aqui no Brasil, mais ou menos. E na Índia a gente não vê pouquíssimo. Tá. Então é uma questão cultural. Eu acho que é um padrão que vai ser quebrado, né? E viajar é isso, a gente aprender outras culturas. Qual a parte ruim para você, Josefa, de viajar sozinha? Na minha idade, normalmente as pessoas, elas querem me ajudar demais. É como se estivessem me infantilizando, entendeu? Tirando a minha capacidade de pensar, de organizar a minha vida, né? Então, eu deixo de fazer muitas coisas, por exemplo, às vezes até de me hospedar em casa de pessoas, porque eu não posso fazer nada, porque eles querem tudo fazer comigo. Então, eu acho essa parte muito ruim. Né?
E também essa questão de comer só, mas eu sempre dou um jeito de comer na rua, que eu acho que é legal, né? E a questão cultural, também na Índia, também passei por essa situação. É mesmo? E eu também tive que ficar mentindo, né? Eu tô aqui, tô esperando alguém, meu filho, meu marido, não tinha ninguém, mas eu ficava falando. Mas né? até isso é divertido quando a gente está viajando sozinha, que você pode mentir, que não tem ninguém para te julgar. É, sim. Eu ainda tinha assim, não sei se era vantagem, mas as pessoas às vezes me confundiam com indiana, né? Você coloca o lenço e a pele morena e tal, e eles ficavam achando que eu era indiana, né? Teve algumas situações também dessa forma, mas foi bacana. E quais os cuidados que a gente deve tomar por estar sozinha? Porque, de novo, na minha opinião, mulher sozinha é mulher sozinha em qualquer lugar do mundo. Sim. Tem coisa que foge do controle, né? E às vezes nem são só coisas más, são imprevistos, né? Eu quebrei a perna, por exemplo, uma vez viajando em outro país. E aí? O que você faz com a perna quebrada e eu tinha passagem para dali 10, 15 dias? Eu já vi pessoas que se acidentaram gravemente. Então, eu acho que tem essa questão de respaldo, de seguro, de contatos. E uma coisa que eu sempre falo, tem muito grupos nas redes sociais de brasileiros em tal lugar. Então, uma vez, uma amiga minha estava com ela viajando e ela ia para a Tailândia, uma brasileira se acidentou na Tailândia e relatou num grupo desses de redes sociais. Gente, quebrei a perna, estou internado, cheia dos pinos. Alguém pode vir me ajudar? Minha amiga falou, tô chegando na Tailândia e um dia vai te visitar no hospital que você precisa pode dispor. Então, na parte técnica, tem uma segurança, né, de seguro viagem, esse tipo de coisa, mas também se cercar de cuidados e contatos naquele lugar. Embaixada do Brasil, principalmente. Né? E você, fala, a embaixada eu acho muito importante. Eu tive um incidente horrível no Quênia, eu fiquei uma noite detida em delegacia, né? O que você aprontou, José? Eles me confundiram com os refugiados que eles estavam tentando pegar e me levaram e até eu provar que não era essa pessoa. Ficou com medo, Josefa? Muito, obviamente, né? Eu sei o que é presídio, eu já trabalhei, eu sei como é. E eu me vi nesse outro lado e eu fiquei muito assustada. Eu não tinha contato de embaixada. E eu sempre aconselho as pessoas que estão viajando sozinhas que procurem um contato, levar sempre quando chegar em um país. Você sabe que eu não faço isso? Pois é bom que fazer. Eu também não fazia, mas hoje eu já faço, né? E foi bem difícil para mim resolver essa situação. Eu vou perguntar para a Priscila, porque às vezes fica parecendo que essas mulheres que viajam sozinhas, como estou me incluindo na pauta, são mulheres ou muito sozinhas, ou muito difíceis, ou fortes demais, né? Mas só para encerrar esse assunto, cuidados que eu tomo quando eu viajo sozinha, por exemplo. Nunca chegar num lugar à noite. Sim. Procuro escolher o hotel num lugar movimentado e, de verdade, à noite eu evito ficar circulando sozinha, evito voltar sozinha muito tarde. Não sei se é uma neura minha, uma paranoia minha ou se procede. Evito também ficar dando muitas informações do que eu vou fazer amanhã ou depois, porque eu sempre parto do princípio que alguém pode me pegar no contragolpe. Evito ficar mostrando dinheiro ou coisas muito caras, porque eu tenho uma preocupação com a minha segurança física. Vocês têm também essa... Eu tenho uma dificuldade enorme. Quando você muda de país, eu fiquei muito tempo pulando de um país para outro, e a questão da moeda era muito complicada para mim. E uma das coisas que eu, depois de alguns incidentes, assim, de me enganar e perder dinheiro, foi, antes de ir no país, olhar as moedas, tá? Eu ia no Google e procurava as moedas do país e olhava, assim, bem... com detalhes, né, para me inteirar do valor, depois olhava a cotação com um real. Eu acho que isso é muito interessante. Então você faz um preparo antes, você estuda antes de viajar. Para falar em estudar, tem no portal consular brasileiro, que é um portal de informações oficial do Brasil, tem uma coisa muito legal, leis de outros países específicas. Então, isso eu procuro tem também. países, por exemplo, que tem coisas que são lei lá e que aqui não são. Além de alguns protocolos, né? Você vai numa mesquita, geralmente você se cobre. Na Índia, por exemplo, o Taj Mahal é um túmulo. Tem gente que quer tirar foto dando selinho, casal, em frente ao Taj Mahal. É cadeia. Então tem diversas... Cadeia! Sim, porque você está desrespeitando um túmulo, que é o Taj Mahal, e uma religião que é a muçulmana, né? O Taj Mahal é muçulmano. Então, estou dando só um exemplo. E em outros países também, vários outros países árabes, é um desrespeito o beijo em público. Então...
Tem algumas questões que a gente pode usar. Eu estou usando um exemplo de casal, mas tem diversas coisas, inclusive hábitos para mulheres destacado nesse portal. Então você entra... Qual é o portal? Chama Portal Consular. Portal Consular. E aí é legal, que ele dá sempre notícias assim, por exemplo. Eu estava indo para a Indonésia uma vez, entrei lá porque falaram que estava tendo... Acho que era um furacão. Falei, será que está tendo mesmo? Tava. Aí entrei no grupo das mídias sociais, brasileiros na Indonésia. Gente, e esse furacão? Ah, não, fica tranquilo que é em outra ilha. Então, tem muita fonte de informação prévia que a gente pode buscar. Eu também não viajo para nenhum lugar que não respeite as leis internacionais. A gente fica muito fragilizado. Mas, ô Pri, então, aí quem olha pra gente fala, nossa, essa mulherada deve ser muito difícil. Ou então muito fácil, a gente precisa tomar cuidado também. Exatamente. Vai viajar sozinha porque quer confusão. Samba, carnaval, é fácil. Complicado. Mas então, do ponto de vista da psicologia, o que você poderia falar, assim? Por que essas mulheres viajam sozinhas? Por que faz bem? É muito bom você poder se libertar dos papéis. Então, a sensação de você viajar e aquilo que você falou, né? Para um lugar onde ninguém te conhece, você pode até mentir que tudo bem, dá uma sensação libertadora. Aqui eu não tenho compromisso, eu não tenho rotina, eu não tenho amarras, eu não tenho nada me prendendo. Eu posso ter, pelo menos por um tempo, a ilusão de que eu sou absolutamente livre, embora a gente saiba que isso é bem relativo, né? E como vocês reforçaram muito a questão da importância do ponto de apoio, o ponto de apoio é importante não só pela questão da segurança física, mas também a segurança psicológica. Então, você sofre um assédio em algum lugar, é importante que você tenha alguém que esteja aqui no Brasil ou no lugar de destino com quem você possa desabafar. Eu acho que esses grupos são importantes, esses grupos de brasileiros no mundo. Você já ir mais ou menos preparada culturalmente para a mentalidade que eles têm em relação a mulheres e não deixar que as crenças sobre mulheres que viajam sozinhas te limitem. Porque as pessoas ou olham e falam, coitada, ela é largada, ou então, leviana, ela tá querendo coisa longe de casa, tá querendo aprontar, tá disposta a tudo. E não é isso, a gente precisa o tempo inteiro reforçar nossa posição, né? Deixar nossos limites bem claros. Essa vigilância tem que acontecer, mas nunca deixar que a nossa autoimagem seja abalada pelo que os outros pensam. O que eles pensam é um problema deles. Sim. E fortalece a autoimagem. Tomara que a gente não pega. E fortalece a autoimagem quando a gente viaja sozinho. Isso faz bem para o nosso equilíbrio? Faz bem porque a gente supera, né? A gente expande a mente, a gente expande o cérebro, a gente percebe que é capaz de se sair bem, até de superar situações adversas como que a Josefa teve, ou a Gil também, quebrando a perna. Você volta com um senso de autoeficácia maior. Puxa, eu ainda posso ousar fazer coisas novas. Eu ainda posso querer expandir meus limites. O ser humano, por natureza, é desbravador. O ser humano, por natureza, é desbravador. E a situação de viagem alimenta esse nosso lado explorador. Sem dúvidas. Às vezes eu me sinto meio cigana, sabe? Quando eu saio, assim, é uma sensação eu acho muito gostoso viajar sozinha, acho muito gostoso. E se depois de ouvir essas histórias inspiradoras você ainda fica receosa de viajar sozinha, vamos acompanhar essa entrevista que a nossa querida Pamela Domingues fez sobre a segurança que devemos ter. Vamos acompanhar juntas. Na volta eu me despeço delas ou me despeço... então a gente vai acompanhar, na volta eu me despeço de vocês. Vamos acompanhar. Já foi-se o tempo que mulher viajando sozinha era algo incomum. Hoje, cada vez mais, as mulheres estão se aventurando pelo mundo. E para garantir que essa experiência seja divertida e segura, nós vamos conversar agora com a Renata Campos. Ela é uma viajante profissional e vai compartilhar com a gente suas experiências. Conta pra gente, Renata, por que as mulheres estão viajando mais sozinhas? Bom, acho que é um conjunto de fatores. Primeiro, a gente está perdendo muito aquele medo, né? Das pessoas falarem que não pode, não deve e tudo mais. Tem muito lugar para conhecer aí. Eu já viajei, por exemplo, para fazer intercâmbio, então é uma ótima forma de você conhecer pessoas, assim. Então, acho que tem vários e vários fatores. E o mundo é muito grande para a gente conhecer, ficar parado aqui, né? E como fazer para que nós tenhamos uma viagem segura? Você tem dicas de como a gente pode viajar bem, se divertir, mas ter segurança? Coisa que eu acho muito importante hoje em dia é ter internet. Com a internet você consegue fazer várias coisas, até mesmo pedir ajuda se for preciso, né?
consegue olhar no mapa, se localizar. Às vezes você não fala bem o idioma, consegue usar o tradutor ali. Então é uma dica muito, muito importante que eu acho assim essencial. Outras coisas sempre guardar o dinheiro, usar aquela doleira, separar o dinheiro na bolsa, assim, nunca colocar. Eu sempre falo para não colocar direto na carteira. A mulher usa, né, bolsa com carteira, porque se alguém for lá pegar a carteira, acaba indo direto, abrir a bolsa, acaba indo direto na carteira. Então dá uma escondida, colocar um pouco ali, um pouco aqui. Na mochila também, tentar não usar mala, coisas muito grandes que chamam atenção e a pessoa não consegue carregar sozinha, né? Porque se ela não carrega sozinha, às vezes vai precisar de ajuda, ou chama muita atenção como sendo turista mesmo, essas coisas. Às vezes eu não falo que eu estou viajando sozinha, quando alguém pergunta, falo que tem alguém ali, que ficou no hotel, alguma coisa assim, para a gente ficar, né, de olho, não dar mole com os pertences, essas coisas acho básicas mesmo. E para mulheres que não se sentem seguras em viajar sozinhas, ou porque têm medo, ou porque sentem realmente falta de companhia, há opções de viagens para elas também? Sim, na verdade, o medo acaba tendo várias pessoas têm medo, né? Mas tem algumas viagens que dá para você fazer amigos nas viagens. Acho que ficar em hostel, às vezes, é bom para você conhecer pessoas. Quais são os destinos mais procurados pelas mulheres? Bom, eu pelo menos penso muito na segurança. Segurança no sentido de ter fácil locomoção, ser mais fácil a comunicação. Então, eu já viajei sozinha para países da Europa e Estados Unidos e Canadá. Mas conheço muita gente que viaja pela África e pela Ásia também, apesar de talvez ser um pouco mais difícil essa questão de transporte, que eu acho que dá um pouco de insegurança, bastante insegurança, né? Mas aí vai de cada um, mas eu sempre penso em lugares que têm mais facilidades, vamos dizer assim. Vale a pena viajar sozinha no Brasil também? Também. Tem muitos lugares aqui que dá pra gente ir. Acho que a gente tem menos essa cultura de mulher viajando sozinha, né? Mas eu acho que também é plenamente possível. E você se lembra da sua primeira viagem sozinha? Como é que foi a experiência e quais foram os principais desafios para você? Me lembro. A primeira experiência não foi muito boa. Eu fui para Nova York e tem uma amiga que mora lá, mas durante o dia eu ficava sozinha. Então eu apaixonei pela cidade, foi legal, mas eu sentia falta de companhia. Eu tinha medo, achava às vezes que as pessoas estavam me olhando, julgando. Às vezes na hora de entrar num restaurante que eu estava sozinha e eu ficava meio travada. Mas depois, eu fui insistindo, com o passar do tempo, eu me acostumei e muitas vezes eu até gosto muito, até prefiro, porque a gente tem a liberdade de fazer o que quiser. Acordar a hora que quiser, comer o que quiser, visitar o que quiser, ou não visitar se quiser também, ficar só sentada numa praça olhando o movimento. Então tem várias vantagens para viajar sozinha, é uma liberdade incrível. Então, pelo visto, a lista de benefícios supera o medo. Sim, e nem sempre é de primeira, a gente tem que insistir, porque eu acho que a primeira a gente fica mais travada, assim, e depois vai soltando e aí pronto, é um caminho sem volta. Assim como tudo na vida, né? A gente tem que dar o primeiro passo e o mundo é muito grande, então bora explorar. Muito obrigada, viu? E boas viagens para você. Obrigada. Muito obrigada, Pamela Domingues, e muito obrigada, Renata Campos, que é especialista em ecoturismo e mestre em turismo e meio ambiente. O Instagram dela é @revivendoviagens. Da Renata Campos, que fez a entrevista junto com a Pamela, Revivendo Viagens. Estávamos aqui conversando porque, assim, descobrimos que temos muitas figurinhas para trocar e a Gil estava falando que vai ter ali, olha, o Encontro Brasileiro de Mulheres Viajantes, que é um evento anual que acontece em São Paulo, reunindo mulheres de todo o país para falar sobre viagens. Acontece agora, no dia 19 e 20 de março. O Instagram é Encontro Mulheres Viajantes. O que é esse encontro, Gil? Esse encontro é justamente isso, para quebrar barreiras e fronteiras, esses tabus de que, mulheres que viajam, o que é isso? Eu comecei um pequeno evento, que hoje é o maior evento do país, sobre mulheres e viagens. E a Jo é uma das palestrantes, por isso que ela está aqui em São Paulo, porque a Jo não tem casa.
A Jo é do mundo, né, Jo? Sim, é 5 anos que eu desisti de ter casa. Lá, para mim, é ter para onde voltar. Tá ok. Mas hoje, assim, é para trocar experiência? Eu não entendi. Para que é o evento? São 2 dias Me de perdoe. evento. 19 e 20. 19 e 20, onde a gente traz 14, 15 palestrantes com histórias inspiradoras de todas as idades, mas não é só mulher sozinha, não. Tem mulher casada, tem mulher com filho, tem Que pessoas legal. portadoras de deficiência mostrando que é possível, que é capaz. E dando dicas e sugestões. Dando dicas, informações, falando de negócio, mulheres empreendedoras do turismo, mulheres inspiradoras, tá. mulheres de todas as idades, muita amizade para quem fala, não quero ir sozinha não, vai lá fazer amizade. E para mim é uma grande alegria, porque começou de pequenos encontros até hoje se tornar um evento desse nível com pessoas tão incríveis igual a Dona Jo. Jo vai dar palestra que dia, Jo? Dia 19. Dia 19. Dia Você 19. tem Instagram? Eu queria ver as fotos da sua viagem. É Jo Viajando no Instagram. Jo viajando. Tem uma página também no Facebook que é Jo Morando Onde a Mala Está. Você é ótima. Priscila, obrigada por ter entrado aqui nessa conversa. O Instagram da Priscila é Priscila_D_Sá. Priscila com 2 L's. Priscila_D_Sá. Pri, quem fica por Skype fica em desvantagem, eu sei, acaba conversando menos. Vamos marcar uma pauta para você vir aqui conversar conosco pessoalmente? Sim. Vai ser um prazer enorme. Olha, já tô louca para ir nesse evento aí, viu? Parabéns, vocês estão incríveis. Já temos mais uma possível palestrante aqui. E se alguém falar assim, se alguém olhar torto e falar, coitada, viajando sozinha, você responde assim, o dia que a sua opinião valer milhas, eu aceito. É isso. Muito obrigada. Aliás, ia ser ótimo, né? Se a gente pudesse pegar a opinião do povo todo e transformar em milhas. Aceita a opinião em milhas. Amigas, muito obrigada, muito obrigada. Bom evento 19 e 20 agora. 19 e 20 aqui em São Paulo. Boas viagens. Ai, Boas obrigada. viagens. Até breve, em algum lugar do mundo, né? Ai.